I want you by my side, so that I never feel alone again. We need to fetch back the time they have stolen from us. Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Hoje estou começando mais um Study Vlog e o Study Vlog de hoje é nas férias. Eu vou explicar pra vocês o que é que eu tô estudando e tudo mais. Nesse dia era uma quinta-feira, eu tinha acabado de voltar do cursinho e é o seguinte, eu tô de férias do colégio e também do meu cursinho de Física e de Linguagens. Mas eu tô tendo aula de Matemática toda terça e toda quinta, das 9 horas até meio-dia. Então, pra mim tá sendo bem tranquilo. E eu também tô tendo aula nos sábados, porque o meu curso do intensivão de Enem pra Matemática começou no sábado passado. Então, todo sábado, das 8 às 10, são só 2 horas. Então, é o seguinte, nas férias eu não coloquei, vou estudar isso de biologia, matemática, física, português, porque eu sabia que eu não iria dar conta e de que eu precisava de um bom descanso, porque tá sendo tudo muito corrido quando eu tô tendo aula no colégio e no cursinho. Então eu pensei em 2 focos que eu quero ter nessas férias. Eu tô estudando pra matemática e eixos temáticos de redação. Então, pra hoje, temos isso daqui. No caso, 2 já foram. Então, temos mais essas metas aqui. E o conteúdo da aula 2, no caso, é o conteúdo que eu vi hoje no cursinho. Aí tem os exercícios da aula. Estudar um eixo temático para redação. Responder os comentários do último vídeo, que pra quem ainda não viu, o link tá aqui na descrição, que foi o tour pelo meu cantinho de estudos, então mostrei com todos os detalhes. E assistir uma aula de física que eu perdi, que foi no último dia de aula, que eu acordei tarde e eu acabei perdendo essa aula. Então vou assistir ela e por hoje é só. E hoje tem mais coisa pra fazer, porque ontem, como vocês podem ver aqui, eu não fiz nada, eu só postei o vídeo. Então, acabou que hoje tem um pouco mais de coisa pra fazer. Mas tá tranquilo, não é nada pesado. E bora começar. Como eu tava falando, nesse dia pela manhã eu tive aula de matemática e o conteúdo da aula desse dia foi equação exponencial e equação logarítmica. Então eu tô fazendo o seguinte, eu assisto a aula prestando muita atenção e assim que eu chego em casa eu já tô vendo o conteúdo que eu tive na aula de manhã e fazendo os exercícios da apostila. Então tá sendo bem bacana desse jeito, eu tô gostando bastante. Infelizmente eu só consigo usar esse método agora nas férias, que eu tenho mais tempo, mas quando começarem as aulas, uma das coisas que eu quero mudar no meu método de estudo é fazer isso, porque eu percebi que tem sido muito eficiente pra mim. Então eu quero mudar isso no segundo semestre. Inclusive, eu quero fazer um vídeo pra vocês falando mudanças que eu quero fazer no segundo semestre, como eu vou me organizar. Então lá pro final de julho eu tenho quase certeza que o vídeo já vai estar no canal. E na parte de equação logarítmica eu sofri, viu? Porque eu dei logaritmo no primeiro ano, mas eu não consegui aprender muito bem. Então vocês vão ver a raiva que eu passei. Eu vou dar uma pausa. Falta só 2 minutos, então eu vou parar um pouquinho antes, porque eu vou almoçar, eu ainda não almocei, então tô com muita fome. E são 2h36
Então, quando eu comer, talvez as coisas melhorem por aqui. Então, depois que eu almocei, deu pra dar mais uma acalmada no coração. Eu continuei os estudos, eu coloquei mais 40 minutos pra estudar esse conteúdo. Como eu tava falando pra vocês, eu vi logaritmo no final do primeiro ano. E assim, eu tava bem desmotivada mais ou menos no final de novembro, então eu não consegui aprender esse conteúdo direito. E agora eu consegui estudar isso no cursinho, aprendi bem mais, porque antes eu não sabia nada. E então foi muito bom, mas quando a gente chega em casa é sempre bom a gente revisar, fazer os exercícios, porque é na hora que a gente tá praticando que a gente vai vendo onde a gente tá com dúvida, onde a gente não entendeu. Então revisei a aula que o professor deu pela manhã, consegui entender melhor. Então depois de ter visto toda a teoria, eu já fui para os exercícios. Eu tava vendo aqui e a única aula que eu vou precisar assistir é essa aqui de solução de problemas, porque a parte da teoria e tudo mais, eu já tô com ela toda aqui. Eu só fiquei um pouco em dúvida em algumas questões, então eu vou ver essa parte de solução de problemas só pra aprofundar melhor. E sobre minha opinião em relação a estudar nas férias, é o seguinte, eu acho que as férias é um momento essencial para a gente ter um descanso, para se preparar para um novo semestre. Então, a gente não pode negligenciar esse descanso, porque ele é muito importante. E foi por isso que eu tirei toda a semana do feriado de São João, que no caso aqui na minha cidade foi da terça-feira até o domingo, só para descansar, e a semana seguida, que foi a minha primeira semana de férias, eu também fiquei só descansando. E comecei a estudar a partir da segunda semana, que é essa que eu tava gravando o vídeo. E por que eu tô estudando? Por questão de necessidade, para estudar os conteúdos que eu tenho mais dificuldade, que eu não entendi muito bem. Inclusive tem 2 conteúdos de química que eu também tô estudando nessas férias, que foram 2 conteúdos do primeiro semestre que eu não entendi muito bem, então eu tô estudando agora, porque eu sei que quando voltar ao colégio eu não vou ter todo esse tempo para estudar essas matérias. E outra coisa, ano que vem já é o meu terceiro ano, o terceiro ano passa muito rápido, então assim, eu quero aproveitar o terceiro ano junto com os meus amigos e tudo mais, e também estudando. Então, pra não me lotar no terceiro ano, pra evitar todo aquele nervosismo que, assim, vai ter porque é normal, mas para não acumular a coisa, para deixar para a última hora, eu prefiro estudar nesse período e eu acho tranquilo, pelo menos do jeito que eu tô estudando, é um jeito leve, conciliando com um tempo de lazer, então para mim tá bem de boa. E como eu tava mostrando para vocês, eu já tava corrigindo os exercícios, inclusive eu tava fazendo alguns do Enem, e quando a resolução é muito grande do exercício, eu aproveito para colocar no caderno, porque eu gosto de colocar passo a passo, e acabou que levou muito mais tempo do que eu esperava para estudar matemática. Então, depois eu tive uma reunião e tava bem cansada já, então eu deixei as 2 metas que faltavam para terminar no outro dia. Então, finalizei meus estudos por aí e os compromissos também. Yeah, hey, Mostly I've been trapped up deep inside my own 2 hemispheres. Broken dreams, disappointing memories as far as the eye can see. I'm done feeling worthless and perfect. You hit me where it hurts. You put the blade right on my wrist and slid onto the spurts out blood red. That's just how I'm feeling. You tell me that you love me, but there you go, leaving white. You're so surprised, you're a demon in disguise. These past 2 weeks, all I've been doing is crying, tired of putting on my effort, but never receiving you. Tell me I'm a piece of shit and that I really feel it. I'm not enough and I'm sorry. Sério, essa panqueca, eu juro pra vocês que ela é muito boa, muito boa. Eu vou aproveitar aqui que eu tô tomando café e já vou responder os comentários do último vídeo. E já aproveita para colocar aqui nos comentários sobre o que você tá achando do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo. E sério, a opinião de vocês é muito importante. Inclusive, eu tô fazendo alguns vídeos agora nas férias com os temas que vocês deixaram de sugestão nos comentários. Então, se você tem alguma sugestão de vídeo, já deixa aqui que eu vou ler, vou anotar. E quero também aproveitar para agradecer todo o carinho que vocês estão me dando, todo o apoio. Sério, isso é muito importante, eu fico muito feliz mesmo. Eu tava aqui pensando e eu acho que uma boa ideia de vídeo
seria mostrar minhas anotações. Eu já ensinei como eu faço elas e tudo mais, porém eu tava pensando em fazer um tour por todas elas. Tem várias anotações novas desde aquele último vídeo. Então coloquem aqui nos comentários se vocês querem um tour pelos meus cadernos. Esse aqui é o do cursinho, então eu acho que seria bem legal trazer pra vocês. Eu vou agora te dar um eixo temático de redação e eu decidi que eu vou usar essas folhas. Nessa anotação, eu usei essa caneta da Pentel, que é a minha caneta favorita, e ela é esferográfica, ela é muito boa. Usei esse marca-texto, lilás, essa caneta roxa e uma lapiseira, porque eu anoto coisas extras com ela. E nesse dia, eu fui estudar o eixo do meio ambiente, e assim, eu nunca tinha parado para estudar um eixo, então eu não sabia muito bem como estudar. Então fui na internet, comecei a pesquisar, pesquisei em alguns sites e também assisti um vídeo no YouTube de um canal. Fui anotando vários repertórios, ideias de filme, de livro, de artigos que eu posso colocar na redação. Esse vídeo que eu tava assistindo era de um canal chamado Imagine. E se vocês tiverem sugestão de site, de canal que vocês gostam para estudar redação, para estudar esses temas, já coloca aqui nos comentários, vai me ajudar muito e inclusive ajudar outras pessoas que também possam estar procurando. Aproveita e me conta aí se vocês vão fazer o Enem, se já fizeram a inscrição. Eu já fiz a minha, vou fazer o meu 2º ano como treineira. Eu já almocei, já assisti série, depois que eu terminei de estudar redação. E agora vamos finalmente cumprir a última meta, que é assistir a aula de física que eu perdi. E assim, a aula é bem curtinha. Eu tô estudando as aplicações das leis de Newton e eram 5 exemplos que o professor passou. E essa aula ele explicou o 5º exemplo, que é o último. Então só falta um exemplo para eu copiar, para eu aprender. E é isso, e a gente termina tudo por aqui. Então, como eu falei pra vocês, só faltava isso pra gente terminar aquelas metas. Então, eu estudei na quinta e fiz as 2 que faltavam na sexta-feira. Uma coisa que eu gosto muito nas férias é por conta dessa flexibilidade de horários. Então, caso eu esteja cansada e não der tempo de fazer uma coisa em um dia, eu aproveito pra fazer no outro. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço pra todo mundo. Pra quem tiver de férias, boas férias. E pra quem estiver estudando, bons estudos!